Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a Michele Lima. Estamos aqui hoje para fazer a estreia do nosso programa que vai ser semanal. Vocês me ouvem bem? Vocês estão me ouvindo bem? Daniel, César, vocês me escutam bem? Tá tudo ok? Boa noite, Luciana. Você me ouve? Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Tudo tranquilo? Ótimo. Então, mais uma vez, boa noite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre gestão de conflitos. Esse é o nosso programa que vai ser todas as segundas-feiras, às 19h30, aqui no Insta da Merak. Qual é o seu problema de agora? Um programa que vai ter a interação de vocês. Então, durante a semana, participe conosco dizendo qual é o tema que você gostaria de ouvir, certo? Vou apresentar aqui agora meus parceiros. Um minutinho, já vou chamar o César. Boa noite, Neto. Vamos só aguardar o César entrar. Carlos, boa noite. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estava aqui contando para o pessoal como é que vai ser, o nosso programa, que a gente precisa da interação de todo mundo, né? Para as pessoas participarem durante a semana. Então se apresenta aí, parceiro. Eu já falei um pouco de mim, agora eu falo um pouco de você. Ok, parceira. Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é César Camargo. Eu sou psicanalista clínico, né? E nós temos trabalhado com alguns programas desde 2015 voltado para o corporativo, né? Essa dinâmica da psicanálise com a gestão pessoal e com a mentoria. E é uma honra estar aqui com vocês no portal da Merak, junto com o Daniel, nosso mestre, junto com a Michele, essa excelente psicóloga, e essa ideia que nós tivemos de, alguma forma, trazer para você uma outra visão a respeito da sua dificuldade do cotidiano. Né? Exatamente. E a ideia da segunda-feira é justamente juntos pensarmos em soluções, em inovação e principalmente na perspectiva de que através dos nossos dons, que através dos nossos talentos, através da nossa expertise, nós podemos não somente criar ou melhorar produtos, programas e processos, como também contribuir para a construção de um mundo melhor, ok? Hoje o nosso mestre vai abrilhantar o nosso programa, né? Aqui o nosso start, falar sobre gestão de conflitos. Ele é um profissional maravilhoso, já tive o prazer de aprender muito com ele, com as dicas, com as sacadas dele. Então, se você está aqui pela primeira vez ou se você sempre está aqui, toda vez que o Daniel for falar, abre bem as orelhas. A minha não tem como porque já é grande, né? Então ela já está sempre aberta. E vamos aprender. Esse homem tem muita coisa para compartilhar conosco. Isso Lembrando mesmo. que o portal da Merak também tem cursos, tem e-books, tem muita coisa legal lá para você explorar. E a okay, gente pessoal? também vai colocar uma aba lá do qual é o seu problema de agora, para você também ficar atento a tudo que acontecer. Todas as segundas-feiras sempre terá um material lá também na plataforma da Escola Merak. escolamerakead.com.br. E aí tudo que a gente for discutir nos conteúdos a gente vai colocar lá, certo? Legal, fora o pessoal legal. nosso que está lá também, né? Os mentores, os cursos, as conexões Merak, o fórum de discussões, muita coisa bacana para todo mundo lá. E aproveitando aqui, citar o Flávio, né? O Flávio é que está aí nos bastidores, cuidando dessa estrutura toda. A gente Flávio Júnior, mas tem feito um excelente trabalho. O portal da Merak está muito legal. Está tudo muito bom. Certo? Então vamos lá para a gente poder começar, que hoje a gente vai fazer... O tema de hoje é gestão de conflitos, é um tema extenso. Muito. Vamos lá
dar a palavra para o Daniel, então. Vamos E chamar vamos ele. ouvir o nosso mestre, o nosso guru. Beijo. Beijo, Tchau. Carlos. César, até a próxima. Vamos lá, agora eu vou chamar o Daniel para a gente poder começar de fato com o tema de hoje. Boa noite a todos que estão entrando agora. A gente tem um colega. Oh, você viu que. Boa noite! Tem um colega de Jacobina, na Bahia. Acho que é isso mesmo que eu li. Longe, ó. Estamos alcançando longe. Pois é, estamos chegando. Tudo bem, Daniel? Oi, Mi, e aí, tudo bem? Tudo. Como é que você está? Ah, tudo jóia. Estamos aqui. Animado? Animado? Na expectativa desse novo espaço na Merak. Estou super contente Isso mesmo. de ter sido honrado aí com o convite para conversar pela primeira vez nesse espaço, né? Isso. Sobre um tema que eu gosto demais. Já venho Gestão de conflito. Já venho trabalhando com ele há alguns anos já, né? E a gente tem até um programa de gestão de conflitos. Depois eu quero dar um toquezinho sobre ele, mas gosto muito do tema muito atual, né? E vamos em frente. Estou aqui à disposição de vocês. Para poder a gente começar, né, Daniel? Eu separei aqui algumas perguntinhas para ficar mais fácil da gente entender, né? E o que é, de fato, gestão de conflito? Temos que começar por essa. O que é gestão de conflito? Eu vou responder, mas antes eu queria dar um oi aí para todo mundo, né? Quem está entrando não me conhece, sou o Daniel Brigantin. Além de um dos resultadores da DG Consulting, que é a nossa consultoria, eu sou um dos mentores da Escola Merak, com o maior prazer. Uma especialização numa área de comunicação, também na área de administração de empresas. A DG está fazendo 17 anos esse ano no mercado, né? Então a gente atende muitas multinacionais, nacionais, enfim. E a gente, através dos programas que a gente desenvolve, a gente tem atingido muitas lideranças de corporações, muitas equipes, né? A nossa chamada na DG é gestão de pessoas e equipes de alta performance. Então, a gente sempre buscando dar capacitação para as pessoas e através dos cursos e da própria Escola Merak, a gente tem disponibilizado aí um monte de possibilidades. Então, esse sou eu, né? Eu vou falar um pouquinho daquilo que a gente tem como visão de gestão de conflitos, né? Agradecer algumas pessoas. A Bia Ferraz está aí. Bia é uma amiga consultora que também tem feito muitas lives. Boa noite, Bia. Levando gente muito legal lá para o portal dela tal, e já convidei para conhecer a Merak, que daqui a pouquinho vai estar com a gente também. E os outros que entraram, e os outros amigos, né? A gente querida. Lívia, Paulo, Selma, boa noite a todos. Cezinha, obrigado pelas palavras. Gilson. Como sempre, né? Como sempre, um grande parceiro, grande amigo. Né? Então, é gostoso ouvir os amigos falar da gente, né? Ainda bem que não tem nenhum inimigo aqui. Tá bem. Fiquem à vontade, viu, pessoal, para fazer pergunta na medida do possível. Estou aqui com um caderninho, vou anotando e a gente vai respondendo na medida do possível, não é isso? Isso. Legal, então vamos lá. Antes de falar da gestão de conflitos, vamos falar de conflitos, né? Vamos tentar dissecar um pouquinho essa palavra. Os autores, né? Conflito é uma palavra de origem latina, vem de conflictos, né? Que significa choque de coisas, que significa embate de pessoas, significa opostos lutam entre si, embate entre duas forças contrárias, ou seja, então tudo que tem essa ambiguidade, né? Os autores usam essa palavra, a gente pode dizer que é um conflito que precisa ser tratado. Agora, quando eu falo de conflito, eu gosto sempre de começar com uma perguntinha, né? Para você que está me ouvindo e que está interessado no assunto, né? Por isso está aqui na live com a gente, eu queria que você pensasse um pouquinho comigo, um minutinho, né? Conflito é bom ou é ruim? Nossa Senhora, acho que todo mundo está aqui para saber isso, se é bom ou se é ruim, se tem malefícios ou benefícios. Então, tira um pouquinho aí do seu tempo e pensa nisso, para você. É bom ou é ruim? E outra coisa, conflito faz bem ou faz mal?
Pensou? Pensa. Deu tempo, né? vai. Porque, primeiro, não tem como eu falar se o conflito é bom ou ruim e se ele faz bem ou faz mal, se eu não identificar. Né? O conflito ele não pode ser simplesmente um excesso de valor que eu tenho em relação a um tema e que, ao me deparar com ele, eu crio uma ambiguidade, uma diferença com aquilo que está sendo colocado. Então, às vezes é a opinião do outro e a minha opinião. Isso são opiniões, isso não é conflito. Né? O conflito é quando eu identifico e estabeleço o padrão. Né? E a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente identifica conflito, quais são as estratégias para a gente melhorar essa questão do conflito. E por que gestão? Porque se eu identifico o conflito e eu não faço uma verdadeira gestão sobre ele, aí ele é mau. Aí ele é ruim. Por quê? Porque Isso. Eu não identifiquei, eu não sei do que se trata, eu não sei a magnitude, eu não sei a intensidade, eu não sei quem são os envolvidos. Então, logo, se eu não tenho estas identificações, eu posso achar que é ruim. Ah, não, eu não gosto de conflito porque é ruim e eu não quero nem entrar em conflito e tal. Mas, às vezes, e os autores dizem isso, né, que alguns conflitos fazem bem. Sabe por quê? Porque alguns conflitos geram na gente mudanças. Toda vez que um conflito gera uma mudança de pensamento, de atitude, de comportamento, de estrutura, ele é positivo, né? Então, ele, num primeiro momento, pode ser aquela coisa, conflitar não é legal, né? Porque um vem com opinião, outro vem com a outra, então eu quero fugir disso. Então, eu verdadeiramente não tenho habilidade para gestar o conflito. Por isso que a gente fala de gestão de conflitos. E não simplesmente conflitos. Como é que eu gerencio o conflito? Então, a primeira dica, né? Se eu quero entender se é bom ou ruim, se faz bem ou faz mal, é identificar. Né? Identificar o quê? Magnitude. Às vezes, nós fazemos tempestades em copos de água. O Flávio falou isso aí agora, né? Que para ele soa ruim. É por isso que você está explicando mesmo, né? É o que você já está explicando. Então, soa ruim porque provavelmente a gente não identificou. Qual é a magnitude? Né? Qual é a magnitude? Seja num conflito pessoal, interpessoal ou organizacional, que a gente vai falar na sequência. Né? Mas, se eu consigo identificar, se eu consigo olhar com olhos de possibilidades e que eu sei a magnitude, né? Eu tenho um conflito com a Michelle. Qual é a magnitude? Ela gosta do vermelho, eu gosto do azul. Qual é a magnitude disso? Não, deixa ela vestir o azul e eu vestir o vermelho. Está tudo certo. Não existe grandes problemas. Agora, não. Eu tenho com a Michelle um problema sério que tem causado ruptura na nossa relação, tem causado discussões entusiastas, né, que chegam a raias de raiva, ódio. Opa, aí ele tem uma magnitude e a gente precisa saber tratar. Né? A gente precisa saber tratar. A gente precisa saber gerenciar bem. O Flávio está perguntando aí, não é te cortando, mas dentro do que você está falando, a pergunta dele é bem pertinente. O que seria um exemplo de bom conflito? Porque eu estou entendendo que o conflito ele é necessário, que, digamos assim, né? Me corrija se eu estiver errado, ele é um mal-estar. Ele é interno, ele está me causando algum incômodo, né? E aí eu tenho que encontrar que tipo de incômodo que é esse. E quando é que esse incômodo vai se tornar um bom conflito? A pergunta dele é boa. A resposta ela não é tão simples, mas eu vou tentar resumir. Primeiro, assim, o conflito é bom quando ele gera em mim pensamentos, possíveis decisões e gera em mim o desejo de ir para um caminho. Então, está acontecendo alguma coisa. Quando o conflito gera isso em mim, ele é bom, ele é positivo. Por quê? Porque, primeiro, eu vou me autoanalisar o que eu penso em relação àquilo que está acontecendo, quais são os meus valores em relação àquilo que está acontecendo, que caminho eu seguiria
Por que que eu vou para A, eu vou para B? Por que que eu tomaria a decisão A ou B? Então, essa fase de consciência do conflito, ela é boa. Ela é boa porque ela me faz pensar, ela me faz inovar, ela me faz criar, ela me faz pensar e, de repente, mudar. Né? Ela que faz procurar ajuda, se for o caso também, né? Que eu não estou dando conta, eu preciso de alguém para me ajudar. Outro fator benéfico. Quando eu acredito que aquilo vai causar um efeito positivo, eu costumeiramente no conflito aciono os outros recursos da pessoa. Eu aciono a minha inter-relação. Né? Eu aciono a pessoa para me ajudar a resolver o conflito. Então, isso é positivo. Então, dentro de uma organização, por exemplo, eu conheço algumas organizações que existem departamentos de gestão de conflitos. A Cargill, que é uma das maiores empresas de soluções de tecnologia, ela tem um departamento, e eu conheço as pessoas de lá, que quando surge um conflito, eles vão para uma sala discutir o conflito. Então, as opiniões são departamentos diferentes, de gestores diferentes, com possibilidades diferentes. Isso é colocado à mesa. E lá, então, é gerado, né, uma discussão sobre o assunto, com aquelas três coisas que eu disse, né? Qual é a magnitude, qual é a intensidade de quem são os envolvidos. Aí, então, eu tomar a decisão. Então, ele é bom quando ele gera mudança. Mas ninguém gosta de mudar e isso pode ser negativo. Pode. E o conflito pode sim ser negativo. Eu não disse que ele é só bom e que ele só faz bem. Eu disse que ele pode ser ruim. Quando eu faço o quê? Quando eu pego esse conflito e jogo para debaixo do tapete. Isso. E aí é o que o Flávio falou também, né? Completando a sua fala, ele disse assim, né? Então o conflito pode ser o start de uma melhora de comunicação. Sim. De novo, se eu entendo os passos para chegar a resolver o conflito, qual a magnitude? De novo, conflitos pequenos, conflitos diários, conflitos onde simplesmente eu estou colocando a minha posição e que aquilo é o meu jeito e porque eu gosto assim e tal. Esse conflito ele não vai levar para lugar nenhum. Ele é ruim para você e ruim para os outros. A magnitude. Agora, há uma magnitude, há um problema estabelecido, onde as pessoas não têm saída. Aí eu preciso criar esse ambiente favorável. Então, saber magnitude, saber intensidade. Intensidade onde vai me levar esse conflito? Pode me levar à dissolução de uma amizade, pode me levar à dissolução de um relacionamento, pode me levar à dissolução de uma área da empresa, porque só tem gente que conflita lá. Quer dizer, a intensidade é grande, a gente precisa ir para a mesa e resolver. E outra coisa importante, quem são os envolvidos? Porque, às vezes, falando mais organizacionalmente agora, né? Às vezes, dentro das empresas, as pessoas não falam nada, não se manifestam, mas no bastidor, né? Né, no rádio, a rádio peão, né? Fazem aquele... se o meu chefe soubesse o que estava acontecendo, ele tomaria decisões assim, meu chefe é um incompetente, essa empresa tem um monte de líderes que não sabem tomar decisões, blá, blá, blá. Quando isso vai para o bastidor e a gente não sabe quem são os envolvidos, isso não vai para a mesa e a gente bota luz nisso, é ruim. E não faz bem. Não, de jeito nenhum. E aí a Lucimara está até falando uma coisa, né, que eu acho que cabe nesse exemplo que deu agora. Que é quando a gente não quer ter o conflito e a outra parte fica persistindo. É isso, né? Porque não entrou numa conversa, não se entendeu qual que é a magnitude e não sabe para onde que vai. Aí deixa de ser conflito e vira discussão, que é outro tema, não é isso? E aí, se a gente for, então, jogar, né, num jogo benéfico, né, de boas práticas, de competência, de alta performance, o conflito é considerado fonte de ideias novas. O conflito quando ele é bem estabelecido, quando eu entendo bem o que está acontecendo, quando eu sei da magnitude, da intensidade dos envolvidos e que decisões eu preciso tomar, ele se torna uma fonte de ideias novas, ideias diferentes, processo de mudança. Em contrapartida, né, os autores dizem isso, né, que se eu não torno isso
positivo e uma fonte de boas ideias, onde as coisas vão dar muito certo se eu decidir, eu entro num processo pior. E aí é ruim. Chama-se processo de estagnação. Que é aquela coisa, não vamos mexer nisso. Se mexer, vamos isso aqui vai dar. do tapete. E aí, na verdade, o que nós estamos criando? Nós estamos criando um monstro. Né? Quando eu escondo a sujeira embaixo do tapete, quando eu não quero falar daquilo que me irrita, daquilo que me cria um certo desejo de não querer me comprometer, quando eu não quero que aquilo seja colocado em pauta para que eu discuta com pessoas que definitivamente eu também não vou com a cara, né? Eu entro nesse processo, que é o processo de estagnação. Por isso, algumas empresas sofrem, por isso que algumas pessoas sofrem, porque não sabem gerenciar bem os seus conflitos. Exatamente. Né? Porque a cada novo entendimento, como o César bem disse, né? Cada vez que eu ganho um conhecimento diferente, uma habilidade diferente, toda vez que eu ganho novas oportunidades, esse conflito ele vai sempre existir. Porque é o conflito do que eu tinha antes com o que eu tenho agora. O que eu sabia antes e o que eu comecei a saber agora. Então, o conflito é necessário para o aprendizado. Sim, sim. Por isso, de novo, né? Por que a gente começa falando dos fatores que me levam ao conflito? Porque se eu não tenho consciência disso, eu vou para o achismo. Eu acho que aquele fulano fala isso, que ele não vai com a minha cara. Mas vem cá, que tipo de relação aconteceu? Vocês discutiram? Vocês chegaram a algum consenso? Não, eu acho. Aí ele acha, o outro acha, aí fica num achismo. Aliás, e ninguém sai do lugar. Aliás, eu tinha um chefe que falava isso, né? Ele falou, quando você falar para ele, eu acho, ele falava, ninguém perdeu nada para você achar. Ou você acredita ou você não acredita. Né? Então, venha com as suas crenças. Venha defender as suas ideias. Venha criar um ambiente favorável para a gente resolver o problema. Né? Agora, Michele, é importante que a gente entenda assim, o conflito ele tem três grandes tipos. Né? Existe o conflito que a gente chama conflito pessoal. O que é o conflito pessoal? Conflito pessoal é aquela pessoa que tem dificuldade de lidar com si mesma, com as suas inquietações, com as suas referências, né? Gerando, na maioria das vezes, quando eu não consigo fazer isso, estresse, atrito, né? Então é aquela pessoa que diz assim, é melhor você não tocar nesse ponto com o Daniel, porque ele vai estressar, porque ele vai irritar, porque ele vai... Ou seja, as pessoas já identificaram que o Daniel tem dificuldade de gerar bem os seus conflitos. Daniel, o que eu faço com isso? Procure ajuda. Procure ajuda. Por quê? Porque é um problema seu, é um problema pessoal. Por isso chama-se conflito pessoal. Daniel, mas eu tenho lá os meus conflitos pessoais, eu tenho as minhas mazelas, eu também as tenho. Só que qual é o segundo conflito? Qual é o segundo tipo de conflito? É o conflito interpessoal. O que é o conflito interpessoal? É aquele onde a situação é ambígua, onde eu tenho um processo que envolve mais gente. E aí fica mais difícil para lidar. Por quê? Porque esse trabalho intragrupal, né, ele vai divergir e eu preciso ter o quê? Consciência de que eu vou contribuir, negativamente ou positivamente. Não tem outro jeito, tá, gente? Ou você contribui positivamente ou negativamente. No conflito não existe meio termo. Não, e essa consciência... uma coisinha, né? Não, ou você produz coisas negativas ou você produz coisas positivas. Essa consciência que você está dizendo agora tem alguma relação com maturidade? Olha... Ou a maturidade não vai entrar nesse tipo de consciência? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque, independente da maturidade das pessoas, na maioria das vezes, os conflitos eles são identificados. Eles têm uma raiz. Né? E essa raiz, ela independe. Se eu estou falando com uma pessoa que tem 20 anos de idade, uma pessoa que tem 50 e já viveu aquele... Existe uma raiz. E eu preciso aprofundar, tirar, dizer, isso aqui a gente precisa ou jogar fora, ou a gente precisa cuidar. Né?
E o terceiro, e não menos importante, conflito, e é onde eu tenho trabalhado bastante, e de repente eu posso até contribuir com você que está me ouvindo, né? Que são os conflitos organizacionais, onde os autores dizem que a maioria dos conflitos ocorrem nesse contexto, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa com 6, 7 pessoas e ter que gerenciar conflitos. Aí você imagina uma empresa com 5.000 funcionários, com 1.000 funcionários, com 50 departamentos, com 80 áreas, né? Então, os conflitos precisam ser cuidados, né? Por isso que a gente fala de gestão de conflitos, por isso que tem tantos autores que escrevem sobre isso, por isso que tem tanta coisa interessante. Material. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, mas nas organizações, o estímulo para você levar em consideração o conflito é a mudança que ele pode causar. Então, de novo, se eu não tenho a habilidade para entender aqueles três graus que eu coloquei lá no começo, que é intensidade, envolvidos e que tipo é muito simples, né? Que tipo de magnitude eu tenho, né? Se eu não entendo isso, né? Eu não consigo andar, não consigo ir atrás. Então, organizacionalmente, as empresas trabalham com 2 tipos de conflito. Os conflitos internos, que são os conflitos gerados dentro das suas áreas de atividade, e os conflitos externos, que eu me coloco no mercado com um produto, com um serviço, e de repente o meu cliente lá conflita comigo porque ou ele não aceita aquilo que eu estou oferecendo, ou o concorrente ofereceu uma coisa diferente e eu preciso retomar, enfim, não interessa. Interessa que, né, eu tenho, além dos meus colaboradores que eu vou ter que cuidar, eu tenho a cabeça do meu cliente, que na maioria das vezes é extremamente exigente, e que não aceita, né? Olha, aqui internamente teve um probleminha, por isso que não vamos entregar os... Não existe. Ele não quer nem saber, isso não é uma desculpa que ele vai aceitar. Eu preciso resolver. Eu preciso resolver meus problemas internos. O interno não é um problema dele, né? É isso mesmo. Então, não sei se eu consegui responder, né, essa primeira etapa do negócio. Do que é gestão de conflito. Então, eu preciso partir dessa consciência, né, resumindo, né, de que existe algo que eu preciso tratar e que isso precisa gerar alguma coisa. E, claramente, ou vai gerar uma série de providências negativas ou uma série de providências positivas. A gente sempre espera, e por isso que a gente dá o tempo, e por isso que a gente tem curso para isso, né? Que as pessoas tenham essa visão, né, de que, avaliando bem o conceito de qual o conflito, eu consiga resolver o problema. E, Daniel, quais que são os conflitos mais comuns no dia a dia? Que a Lucimara está aqui falando com a gente, que ela fez 2 colocações importantes que eu acho que ajudam nessa minha pergunta. Primeiro, ela falou assim, quando você vai fazer o conflito com a outra parte e a outra pessoa fala que não quer tocar no assunto, e aí entra também o envolvimento familiar, né? Que os conflitos familiares, eles são necessários. Até a gente pensar que família é uma instituição, cabe no exemplo que você estava dando da empresa aí. Então, quais que são esses conflitos mais comuns no dia a dia? Então, os autores dizem que existem 3 categorias, né? Existe uma categoria que tem a origem no comportamento humano, né? O que é a origem do comportamento humano? Cada um tem os seus valores, cada um tem as suas mazelas, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas áreas agradáveis, boas, né? Cada um tem a sua maturidade, aí eu acho que entra um pouco da maturidade, né? Que com o decorrer do tempo eu vou tomando consciência que o meu comportamento, as minhas reações, os meus sentimentos, os meus pensamentos precisam ser diferenciados para eu poder interagir, né? Exato. Então, essa origem é uma origem que a gente pouco pode fazer, porque faz parte da minha e da tua estrutura,
né? Da tua estrutura familiar, da tua estrutura intelectual, o quanto você se envolveu, qual que tipo de sociedade que você frequentou, que tipo de igreja você frequentou, né? Que tipo de vizinhança que você tinha, que tipo de amizade você tinha. Isso cria essa origem de comportamento humano. Então, a gente pode fazer muito pouca coisa. Por isso que, de novo, eu preciso identificar. Não é que a pessoa gosta de conflitar. É porque ela vem de um histórico de conflito. Ela traz consigo, né? É aquela pessoa que antes de ouvir já dá opinião e já bota o dedo, já diz que está tudo errado e o que ela diz é o que está correto, tal. Isso é um problema comportamental. Isso precisa ter cuidado. Isso, né? Precisa ser trabalhado em terapia. Fica a dica. Exatamente, né? Outro conceito, né? Outra origem, é a origem que se refere a normas, a políticas, a procedimentos. E isso muito voltado para a empresa. Então, às vezes, as pessoas não conseguem gerenciar bem os seus relacionamentos e vivem em conflito porque elas não assumem a responsabilidade das políticas da empresa, das normas da empresa, dos procedimentos da empresa. É aquele colaborador que só sabe meter o pau na empresa. Bem que a gente podia entrar aqui às 9 da manhã, não sei porque tem que entrar às 7h30. Mas foi você que mandou o currículo, foi você que disse que queria trabalhar na empresa. A culpa não é da empresa. Mas organizacionalmente a gente vê muito isso. Se essa empresa tivesse regras mais claras... Não, peraí. Ela tem as regras? Tem. São as regras estabelecidas dentro do padrão da empresa. E quando você entrou, né, provavelmente, e tem um monte de pessoas que fazem isso, elas dão um livrinho, né? Que são regras, né? Tem um site com todas as informações, tudo isso antes. Procedimentos. Missão, visão. Eu gostaria que tivesse 3 horas de almoço. 3 horas, para eu poder ir no shopping. Só tem 1 hora. Isso é uma regra. E às vezes as pessoas estressam e criam ambientes desfavoráveis porque não aceitam as regras, as normas e os procedimentos. Então, eu e você, que de repente, hoje daqui a pouco eu estou falando para empreendedor que quer empreender e tal, isso é muito importante. Gera conflito quando o colaborador não sabe as regras. É a mesma coisa de você entrar num jogo de futebol sem regras. Não tem regra. Chuta a bola para lá, outro chuta para cá, e depois a gente vê lá. Você vai ter conflito o tempo inteiro. O tempo inteiro. Hoje já tem até o VAR, né? Que é o quê? Que é para... Tivemos um problema. É um gestor de conflito. Um está dizendo que foi gol, outro está dizendo que não, um passou pela linha, outro passou que não. Vamos lá, resolveu. Isso chama de gestão de conflitos. Vamos gerenciar o conflito. Aí tem o árbitro, que é o cara que levanta a bandeirinha e diz assim, é assim, né? Então, algumas pessoas conflitam muito, organizacionalmente falando, porque não querem seguir normas, não querem seguir regras. Existem pessoas que têm essa postura. E aí, aí sim, não é conflito organizacional, é conflito interno. Interno, é pessoal. É uma postura. Daniel, mas se você vê o governo, por exemplo, toda hora eles soltam lá regras, leis e tal. Lá. Precisa ter, gente. Precisa ter. Né? O ser humano, quando ele percebeu que ele ia viver em comunidade, ele teve que criar regras. E hoje existem regras que eu e você costumeiramente vemos e que seguimos. E existem outras. Hoje eu fui buscar o medicamento para minha mãe no posto de saúde, porque ela é diabética e tal. Eu cheguei lá e tinha uma fila de 15 pessoas na minha frente. Vou bater? Não, tá vendo? A incompetência de vocês aí que não conseguem. Não, entra na fila. Segue a regra. E olha, tinha gente na minha frente e tinha gente atrás de mim. Eu falei, puxa, hoje eu vou falar de conflito, eu estou vendo aqui. As pessoas discutindo o porquê tem fila e tal, e eu não posso ficar na fila, porque é pandemia, papapi, parará, parará. Então, gente que não tem essa noção, eu diria, estrutural,
de dizer, eu faço parte desse contexto. Faz parte da sociedade. As regras são o mínimo possível de ter uma convivência saudável, né? Imagina se fosse uma terra sem lei. E aí, então, assim, respondendo a pergunta, né? Dá para administrar conflitos? Dá para administrar? Ou viu o conflito, chuta o balde e sai fora porque a briga vai ser feia? Não, dá sim. Dá sim. Dá pra gente... E aí tem estratégias para isso? Tem. Primeiro, qual é o teu estilo de conflito? Você já pensou nisso? Qual o seu estilo? Isso aí. Então a gente tem que saber, conflito tem estilo. Daniel, essa foi a minha cara que eu fiz. Tem isso. Então explica. Tem estilo de conflito? Tem. Existem pelo menos, a literatura nos diz que existem pelo menos 5 estilos de conflitos. Tudo isso? 5. Né? Existe um estilo de conflito que chama-se competitividade. A pessoa entra no conflito porque ela quer competir. Ela não quer cooperar. Ela quer competir. Então, o estilo competidor, na maioria das vezes, vai gerar conflito. Porque ele não entra numa promoção dentro da empresa para perder, e para crescer e para ter um aprendizado. Ele entra para ganhar. E se ele não ganhar, é porque o chefe é um safado, miserável, e escolheu a menininha de olhos azuis e não o baixinho careca. Ele vai sempre achar uma desculpa. E entra num processo de competição. Esse é um estilo. Ah, Daniel, mas tem gente assim? Talvez eu estou falando para você, se lembrando já de alguém dizendo, puxa, é mesmo. Talvez que esse cara entra em alguma coisa, ele não entra para cooperar, ele entra para competir, ele entra para derrubar, ele entra para ganhar, ele não quer perder, ele é o famoso Lady Gerson aqui no país, né? Levar vantagem. De novo, eu vou resvalar aonde? Na regra, no procedimento, na conduta, na postura que a liderança da empresa exige de mim, né? Então, esse é o primeiro estilo. Tem muita coisa para falar, mas eu vou só falar dos estilos um pouquinho de cada um. Senão não dá tempo a gente conversar bastante, que eu queria responder a questões também. E aí fica, antes de você continuar no que você está falando, e aí fica aí a dica para a semana, se todo mundo quer que a gente continue falando do assunto, vai lá e fala para a gente que a gente vai continuar o assunto. A interação é para isso. Assunto tem pra caramba. Eu tenho um e-book de gestão de conflitos que eu vou colocar lá na Merak, tá? Aí, então, se você quiser saber, colocar lá. Se quiser saber mais disso que a gente está falando, mais detalhadamente, vai estar lá à sua disposição. Isso mesmo. O segundo estilo de conflito é o estilo que nós chamamos de colaboração. Colaboração. Né? Mas, Daniel, quando eu colaboro, eu não estou conflitando, eu estou apoiando. Não, mas quando você colabora, você ajuda para que o conflito seja disseminado. Você ajuda para que o conflito chegue a um bom resultado, a um consenso. Né? Você procura entendimentos. Né? A pessoa que colabora, ela procura entender. Né? Ela procura se comprometer com o negócio. Por isso que as empresas hoje, a maioria delas não chama de funcionário, chama de colaborador. Colabora. Porque eu quero que você colabore com a gente. É daí que vem, né? A palavra. Né? Então, colaboração é isso. É alguém que quer participar, que quer contribuir, quer colaborar, né? Existe um outro conceito que é muito legal. Aí as pessoas já estão se identificando aí, ó. O Flávio já achou um como perfil dentro do elenco dele. Perfeito. Aí ele está falando que é complicado interagir lidar com quem é competidor. Porque o cara quer ganhar. Daniel, mas isso é bom porque ele é entusiasmado, ele vai para cima e tal. Nem sempre. Nem sempre. Numa equipe, que é o caso do Flavinho, numa equipe, todos precisam ganhar. Todos precisam ter um bom resultado. Todos comuns para um resultado final só. Né? Que é um espetáculo, verdade. Eu posso, por mais competidor que eu seja, tem uma hora que eu tenho que baixar. Mas é um estilo. E a gente precisa reconhecer. Veja bem, gente.
Eu não sei se eu vou dar todas as soluções que você precisa para gestar conflitos, mas eu queria que você, pelo menos, pegasse esses insights e entendesse, quando você se deparar, diz assim, já sei, esse cara está nesse patamar aqui, ele está neste quadrante. E aí é assim que eu posso agir com ele. Aí eu identificando, eu consigo ver magnitude, eu consigo ver a intenção, eu consigo ver, puxa, já sei que tipo de envolvimento que eu preciso ter aqui. Preciso me afastar, ou eu preciso chegar junto, e aí você tem essa maleabilidade de tratamento. Né? Ó, tem um estilo que é legal, e essa palavra existe, você vai achar que não, ela existe. Existe um estilo que chama evitamento. Então, tem! Evitamento. Essa palavra existe. Não existe. Evita. Sabe o que é evitamento? É o esquiva que fica ali. Evitar. Evitar. Tem gente que não consegue resolver os conflitos porque foge, porque evita. É melhor evitar, porque vai dar uma complicação lá na frente. É melhor evitar, porque isso pode gerar. É melhor evitar, porque eu não vou ter que me expor. É melhor evitar. E aí vai viver sempre evitando situações. Evitando situações. Ixi, Daniel, mas o problema então é lá em casa. Eu evito um monte de coisa. Então você está com um problema, você não sabe gerenciar conflito. Porque o seu conflito é com quem? Com a sogra? É o momento de você sentar com ela e dizer assim, sogra, vem cá. Deixa eu colocar assertivamente o que eu penso. Eu penso assim, penso assado e penso acolá. Mas você pensa de outro jeito, de outra forma, e eu vejo que você coloca de outra... Como é que a gente faz para... E não evitar. Entrar num equilíbrio. Tem gente que não vai na festa para evitar o outro. Tem gente que não vai trabalhar numa empresa porque ele quer evitar a pessoa. Tem gente que não vai para uma relação de amigos, de pessoas, porque quer evitar a exposição, ter que pré-julgar, ter que, de alguma forma, dizer a sua opinião. E isso é um problema. Então, tem gente que tem um estilo evitamento. Cuidado com esse cara. Outro estilo. Então, vamos lá. Competitividade, colaboração, evitamento. Vou falar do quarto agora. O quarto é acomodação. Ixi, aí também a gente já vai achar um tanto. Olha, vai por mim. É um dos piores. Porque a gente precisa ceder, sim. Mas a gente não precisa ceder a ponto de abrir mão dos meus valores. A ponto de abrir mão sobre aquilo que eu conheço. Numa relação, às vezes eu tenho um conhecimento diferenciado do teu. Se eu me acomodo deixa do jeito que está, para ver como é que fica lá na frente, eu não contribuo. Então existe um espaço que eu tenho que ceder, mas existe um espaço que o outro também tem que ceder. E eu tenho que ter habilidade... É equilíbrio, né? Exatamente, de equilibrar isso. Né? Não preciso me submeter. Não preciso obedecer. Olha, manda quem pode, obedece quem tem. Isso é ridículo. Se alguém está mandando e eu não concordo, eu tenho que ceder dentro do quê? De uma coerência, de uma respeitabilidade. Dentro de uma gestão, né? Relação boa e tal. Mas, equilibrar. O outro tem que entender que ele precisa ceder também. O outro precisa entender. Né? E aí, então, se eu tiver que me submeter, mas sem me acomodar. Eu posso me submeter a você, mas feliz. Por quê? Porque a tua opinião é melhor que a minha. E o que a gente ia fazer ia gerar mais conflito. Eu vou com você, sem problema. Mas eu não preciso ceder a ponto de, a Michele manda e eu obedeço. Não. Isso faz mal para ambos, né? Não faz bem para... Porque um vai acreditar que é o dono da razão e o outro vai ficar sempre para baixo. Uhum. Quinto e último, que eu gosto. Esse eu gosto. Que é o estilo compromisso. Que é o estilo comprometedor. Que é o estilo de quem se envolve no negócio. Gosto de gente assim. Gosto de gente que, ao se deparar com um conflito, quer participar, quer opinar, não quer dar ordens, não quer discutir, né? Isso, não quer que a sua opinião prevaleça, mas ele quer se comprometer. E o compromisso gera na pessoa que está
se envolvendo o prazer de poder estar solucionando um conflito. E gera no outro a intenção de, poxa, o Daniel não tinha nada a ver com isso, mas ele saiu lá do departamento dele e veio aqui dar opinião. Por que ele fez isso? Porque eu quero que as coisas se resolvam, né? Eu quero que as coisas sejam um bem comum, né? Bem comum, né? Tornar a coisa comum todos gostaram da mesma coisa, todos acreditam que essa decisão, isso que a gente vai fazer, é o melhor para todos. Né? É o melhor para todos. A gente poderia aprofundar muito, tá, gente? Porque quando eu falo de compromisso, alguém pode, daqui a pouco você vê, mas tem o comprometimento e tem o engajamento. É uma outra coisa. Outra história. Mas é bacana também. Vamos caminhar por lá. Então, fica a dica para sugestões. Isso. Relembrando. Se você quer gerenciar bem, e aí eu vou usar duas palavrinhas, né? Assertivamente. E de uma forma cooperativa, você precisa entender estes 5 estilos. E, mais interessante ainda, sempre falo isso quando eu estou falando de um tema. Por isso que eu gosto muito, fiz umas 4 lives sobre autoconhecimento. Então, assim, o primeiro de tudo aqui é quem sou eu frente ao conflito? Quem sou eu? Qual é o meu estilo? Eu dei 5 aí. Né? Competitividade, colaboração, evitamento, acomodação e compromisso. Qual é o teu estilo? E eu dei em cada um deles coisas que são legais e coisas que não são tão legais. Daniel, você falou aí, eu sou assim, eu evito mesmo. Até quando? Minha pergunta. Até quando? Como? Por quê? Né? Até quando? Até quando as pessoas vão dizer assim, não vou pedir para a Michele, porque eu sei que ela vai evitar o negócio, vai dar um somebody love e vai sumir da minha frente. Eu começo a receber um crachazinho, né? Não vou chamar esse cara porque eu sei como é. As pessoas vão acabar usando o meu estilo contra mim mesmo. Vão acabar fazendo o que comigo? Me evitando, já que eu evito tudo deixa ela para lá. Eu vou acabar ficando de lado. Aí assim, Daniel, puxa, você falou então de 5 estilos aí. E aí, hein? E aí? Que foi a pergunta que eu te fiz. Como é que são as estratégias para a resolução, então, dos conflitos? Não foge dela, não. Não vou fugir, não. Vamos falar sobre estratégia. Então, assim, o que a gente tem que entender é que, para que a gente dê qualidade à administração do conceito do conflito, né, para que a gente tenha um conceito legal, a gente precisa entender que a gente precisa ter algumas abordagens. Para cada tipo daquele estilo que eu te dei, existe um tipo de abordagem. Então, existe uma abordagem que a gente chama abordagem estrutural, que é percepções de condições de ambiente, percepções de postura comportamental, percepções de interdependência, percepções de relação. Para aí, então, eu tenho uma abordagem. Eu não posso, resumindo e exemplificando, eu não posso, conhecendo a pessoa e vendo que existe um conflito, já querer resolver o problema. Eu preciso ter uma abordagem estrutural. Peraí, do que é que nós estamos falando? Dentro das empresas, né? Por que existem essas áreas, né? De per si? Porque precisa de uma área mais financeira, uma área mais comercial, uma área mais de marketing, porque cada uma delas tem uma estrutura. Se eu não entendo a abordagem que é estabelecida nessa estrutura, provavelmente eu vou bater cabeça na hora de tentar resolver conflito. Então, primeiro é entender. Se é no meu métier, entender bem. Por que você vai para uma faculdade e faz 4 anos de faculdade? Para você entender que, se eu fizer uma faculdade de marketing, o marketing é um mundo. E eu preciso entender o conceito, eu preciso entender tudo isso. Para que quando eu for opinar, para quando eu for participar, eu tenha argumentos. Né? Então, esse é o primeiro. Segundo, é uma abordagem do processo. Se eu não entender o que está acontecendo, conflito não está acontecendo isso. O conflito ele vem de algum lugar e ele está me levando para outro lugar. O conflito é
O conflito é o meio, né? Tem o antes e o depois. Isso, é o centro, é o ponto crucial, que se eu não tiver um entendimento legal, eu não vou andar com ele. Só que eu preciso saber de onde ele vem. Isso se chama abordagem do processo. Saber de onde ele vem. Para eu poder o quê? Ajudar a ele seguir caminho. O melhor caminho. Se eu desconheço essa questão do processo, eu não vou conseguir modificar. Agora, os autores dizem que existe uma abordagem muito interessante, estrutural, né? E de processo, que é chamada abordagem mista, que é, eu conheço a estrutura, eu sei como é o processo, mas eu ainda estou com dificuldade de gerenciar o conflito. Então, a minha estratégia deve ser, antes de eu estabelecer meus padrões, eu ter as 3 palavrinhas acima. Qual é a magnitude? Qual é a intensidade? Quem são os envolvidos? O dos envolvidos, identificar estilo. Olhar para o meu estilo. Como eu posso contribuir positivamente. Ou se eu Porque o meu estilo vai ter influência no estilo do outro também, né? Então, por isso que o autoconhecimento é importante. Eu sempre falo isso, quem já foi meu paciente, quem já trabalhou comigo, sabe que autoconhecimento é mais para eu saber lidar com o outro do que propriamente comigo mesmo. Porque se eu sei como eu sou muito bem, eu consigo saber como é que o outro está agindo e ajudá-lo. Então, eu tenho que ter essa identificação de qual que é o meu estilo também, né? Porque se o meu estilo for... suponhamos que eu esteja com um evitador e eu também seja uma pessoa com essa tendência, vai funcionar? A gente vai precisar de chamar mais um para poder ajudar, não é por aí? Uhum. É isso mesmo. Agora, olha que interessante. Se a gente consegue fazer eu diria, essa leitura na consciência, essa leitura do que a gente está dizendo aqui, eu consigo estabelecer um processo que é também commodity. Tudo quanto é lugar se usa, né? Que são as 3 formas de resolução dos problemas, que é o ganha-ganha, que é o ganha-perde, que é o perde-ganha. Né? Qual é o melhor desses 3? O ganha-ganha. O ganha-ganha, eu ganho com isso, você ganha, a empresa ganha, o mercado ganha. Todo mundo sai ganhando. Todos ganham. Você diz qual é a estratégia? A estratégia é chegar aí, né? Onde as pessoas... E parece simples, né? Parece simples. Mas, na verdade, quando eu identifico que a situação está de ganha-perde, eu nunca vou conseguir resolver o problema. Por quê? Porque sempre vai ter um ganhando e sempre vai ter um perdendo. O perdedor sempre vai estar na negativa. E o ganha-perde, ainda, dentro do que você está falando, ainda tem a credibilidade que vai embora, né? Porque sempre só ele que ganha, vai chegar um momento que ninguém vai querer fazer nenhum tipo de negócio, e aí pessoal, empresarial, tudo, porque só ele que ganha. Então, dessas todas, o que vai ser o menos favorável é esse ganha-perde. Eu trabalhei uma ocasião com uma empresa, mais um modelo, um exemplo, né? Que o diretor de criação, que era a mente pensante da empresa, tudo passava por ele, né? Tudo passava por ele, porque ele era o producer do negócio, né? Então tudo vinha para ele produzia, ele tinha uma mente pensante e tal. Tá na mídia esse cara, inclusive. Ele usava uma estratégia muito interessante, muito interessante. Adorava a estratégia dele. Então, eles iam lançar uma caneta no mercado. Então, ele ia para a produção, o pessoal da produção produzia, o pessoal de marketing botava lá que a caneta tem que ser assim, assado, 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 assado. Aí ele pegava um dia, quando a coisa assim, está pronta a campanha para apresentar para o cliente. Ele ia lá no refeitório. E ele chegava para a dona Mariazinha, que servia café, e dizia assim: dona Mariazinha, ai, quem travou? Foi eu ou foi você? Voltou. 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 Não, voltou aqui. Dona Mariazinha, o que a senhora acha dessa caneta? Ó, seu Gilberto, não gostei, não.
Sabe por quê? Ó, quando faz assim, machuca a unha, dói não sei aonde, dói não sei o que lá, tá, blá, blá, blá. Ah, é? Muito bom. Mas o Daniel, que loucura esse cara tá fazendo? Passou pelo departamento de produção, o pessoal arrojado, marketing, as cabeças pensantes, né? Mas o usuário final O usuário final. era a pessoa. Então, assim, Ela que tem que dar a última antes de eu opinião. criar conflitos, né? Com quem fez, com quem o mercado, ouça. O exemplo aí é para Exatamente. eu ouvir, né? Ao mesmo tempo, ele saía da sala dele e ia lá no CEO, né? O cara dono do negócio, o cara empresário, empreendedor. O que você acha dessa caneta? Tá bom, blá, blá, blá. E ele pegava essas duas vertentes para poder, então, dizer, olha, faz sentido ou não faz sentido. O que ele eliminava com isso, Michele e colegas queridos? Ele eliminava as ambiguidades. O mínimo de conflito, Né? Porque eu podia pegar, cheio das minhas opiniões, porque eu sou diretor dessa bagaça, né? Eu me preparei para isso, e colocar um monte de defeito. Essa caneta aqui, ela tem um negocinho aqui, não pega, não está saindo aqui, não está desparafusando, blá, 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 blá. Se virem, como isso acontece pra caramba. É verdade. Né? A gente não vai fingir que não acontece, não, porque acontece. E aí o que o cara faz? Pega a caneta, olha pra cara do chefe com aquele olhar de... né? Vou ter que engolir. Querendo mandar ele para algum lugar. Volta para a mesa, chama o time deles, assim, vocês são uma cambada de incompetente. Porque sabe o que o chefe disse? Isso, aquilo, outro, tal. Aí conflito aqui, conflito lá, conflito acolá. Imagina isso no mercado. Outro grande conflito. O Lucas falou que ouvir é sensacional, que ele amou ouvir isso. Ouvir é a chave de tudo, né? Prestar atenção. Mas prestar atenção com consciência. Por isso que eu reforço isso de que a gente precisa entender os conceitos. Talvez eu fui muito técnico aqui hoje, talvez eu usei muita coisa que abordagens, isso, aquilo, outro, e estilos e blá, 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 mas é para a gente entender o conceito. Né? Eu não consigo gestar bem conflitos se eu não souber identificar de onde é que eles aparecem, para onde é que eles estão indo e o que é que eu tenho que fazer com eles. Né? De onde vem? Para onde vão? E onde eu preciso trabalhar? E aí o ouvir está no meio do caminho aí. Ele é o essencial. Sinto ter que informar para você, mas temos só mais 3 minutinhos, então temos que fazer as considerações finais. O papo está muito bom, também estou gostando. Tenho certeza que todo mundo que está com a gente também está interagindo e gostando, mas antes que o Instagram seja mal educado e faça o desligamento, vamos nos despedir com a educação. Então eu vou terminar com uma frase que eu escrevi quando eu fiz essa matéria e o curso que a gente tem de gestão de conflitos. Aliás, se você quiser fazer um curso de gestão de conflitos, entra lá no ead.com.br. Existe um curso que chama Gestão de Conflitos. A gente vai abrir vagas agora. E olha, é um negócio muito bom. Então eu vou ler para você. Eu até separei aqui para eu ler. A administração de conflitos exige muita habilidade por parte de quem for tratá-lo. Porém, nem sempre é ruim. Se bem analisado e com o uso das ferramentas corretas, ele pode transformar-se em um aliado do crescimento e da mudança. Isso mesmo, aliado. Então, eu gostaria de agradecer todo mundo que esteve presente com a gente. Tem algumas pessoas dizendo que foi bom, foi ótimo, muito obrigado. Fique o convite para a próxima segunda-feira, né? Como a gente já havia falado no começo, a ideia é que seja um programa semanal, toda segunda-feira às 19h30. Eu e meu parceiro César Camargo, mas a gente também vai fazer isso que fizemos hoje. O que a gente não souber responder, o assunto que não tiver dentro da nossa alçada, a gente vai procurar o parceiro para nos ajudar, para que a gente possa aí trazer as melhores soluções. E o que a gente puder fazer, a gente vai criar também. Então, o meu convite é para você estar com a gente na próxima segunda-feira, às 19h30, e também nos prestigiar lá na plataforma. Não é isso, Daniel? Passa aí o endereço. Eu que agradeço. 27 segundos. Eu que agradeço, né?
escolameracead.com.br, Merak ao vivo, Conexões Merak, tem tanta coisa boa lá. Espero vocês. Beijo, obrigado, viu? Boa noite, gente. Obrigado. Tchau.